Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! O nosso tema de hoje é reformas e contestações na Guerra Fria. E a pergunta que vai nortear a aula de hoje é a seguinte: o que os movimentos de crítica e contestação dos anos 60 tinham em comum? Independente se o país era capitalista ou socialista, o pano de fundo, a Guerra Fria, vai presenciar alguns protestos, como Maio de 68 na França, a Primavera de Praga na Tchecoslováquia, movimento da contracultura, movimento do feminismo, o movimento negro nos Estados Unidos, enfim, protestos, reivindicações, manifestações que vão acontecer aí nesse contexto de guerra política e ideológica. Na página 168, ele traz apenas uma introdução, um contexto geral, e ele fala que os países capitalistas estavam preocupados e eles estavam numa situação econômica que a gente chama de keynesianismo. O que é isso? É o Estado intervindo na economia e intervindo também na promoção de benefícios sociais, justiça social, Estado social democrático, humanizando o capitalismo. Para quê? Para impedir que o comunismo chegasse. Só que mesmo tudo isso tendo como estrutura, sendo uma base, não foi suficiente para que não acontecessem manifestações. E na página 169, ele mostra o primeiro movimento ali do tema, que foi um choque de valores entre diferentes gerações, que foi em maio de 1968, começou em Nanterre, na França. Diz assim: o mais célebre movimento de contestação às estruturas de poder do bloco ocidental, ou seja, do bloco capitalista, foi em maio de 68 na França. O movimento começou em março, com protestos de estudantes na Universidade de Nanterre contra as punições disciplinares e a burocracia na instituição, levando à ocupação da universidade. Então, começa como um movimento estudantil numa cidade pertinho de Paris, chamado Nanterre. Só que esse movimento vai receber a adesão de outros estudantes de outras universidades, vai tomar as ruas de Paris, só que essa reivindicação vai crescer e a sua pauta também. Porque não era só uma reforma educacional. Eles queriam também o fim da Guerra do Vietnã, que a gente vai estudar mais para frente. Eles queriam que reformulasse as estruturas de poder do Estado, reformulasse as estruturas de poder da igreja, da família tradicional, da liberalização dos costumes, críticas ao próprio capitalismo, ao imperialismo dos Estados Unidos e ao autoritarismo da União Soviética. Então, era basicamente um protesto geral sobre tudo que estava presente no mundo, sobre a forma com que as relações de poder aconteciam, independente da ideologia. E aí o texto continua falando que mais de 6 milhões de operários entraram em greve para pedir melhores salários, jornada de trabalho de 40 horas semanais e outros direitos trabalhistas. E o texto, na página 169, termina falando que o movimento terminou em junho, quando o governo conservador, que venceu as eleições na França, dissolveu os grupos de esquerda, proibiu as manifestações e coagiu os operários a retornarem ao trabalho. Mas mesmo assim, os ideais do maio de 68 vão ecoar aí por diversos lugares do planeta como um movimento de ser contra aquilo que foi estabelecido por décadas. Isso representou maio de 68, um choque de valores entre diferentes gerações. Maio de 68 ocorreu na França capitalista. Na página 170 vai falar de um outro movimento, só que na Tchecoslováquia, de orientação socialista, que foi a Primavera de Praga. Então ele fala assim: a Tchecoslováquia foi formada em 1918 com a dissolução do Império Austro-Húngaro ocupado pelos nazistas. O território foi libertado pela União Soviética em 1944. A adoção do socialismo a partir de 1948 estimulou o desenvolvimento econômico do país por meio da indústria pesada. Na esfera política, estabeleceu-se uma ditadura de partido único que silenciava os opositores com censura e repressão. A partir da década de 60, a estagnação econômica e o autoritarismo levaram os setores da sociedade, sobretudo na capital da Tchecoslováquia, que é a cidade de Praga, a apoiar as ideias reformistas de Alexander Dubček. Então, o cabeça das reivindicações, Alexander Dubček, na Tchecoslováquia, que ele queria promover algumas reformas no socialismo que estava presente nesse país. E também ele era dirigente eleito do Partido Comunista em 68. Então perceba, um socialista querendo reformar o próprio socialismo. E aí ele diz, na página 170, que as reformas dele
tinha como objetivo democratizar o socialismo, ou seja, acabar com a censura, restabelecer a liberdade de expressão e o pluripartidarismo e mesclar uma economia estatal com um livre mercado. O apoio popular às reformas de Dubček deu início à Primavera de Praga. Então, as pessoas vão às ruas querendo reformar o socialismo, querendo promover aí algumas ideias do Alexander Dubček. O problema é que a União Soviética não gostou nada disso. Por que essa Primavera de Praga vai preocupar a União Soviética? Porque a União Soviética temia perder o controle sobre a Tchecoslováquia. Temeu perder o controle sobre um estado satélite. E aí, em 68 também, mesmo ano ali das reivindicações lá na França, tropas do Pacto de Varsóvia, aquela aliança militar dos socialistas, invadiram a Tchecoslováquia. A população disposta a resistir ocupou as ruas, mas era inútil. Os dirigentes do Partido Comunista da Tchecoslováquia cederam um após outro. Dubček foi preso e levado a Moscou, onde foi obrigado a declarar o fim da Primavera de Praga. Então, perceba, a gente acabou de ver maio de 68, uma série de protestos contra tudo que estava lá, mas dentro de um país capitalista, e agora nós estamos vendo a Primavera de Praga, um movimento socialista para reformar o socialismo na Tchecoslováquia, mas a União Soviética suprime esse movimento, temendo então perder o controle sobre esse país. Já na página 171 ele vai falar de uma base cultural que vai dar origem ao movimento hippie, ao movimento punk e a outros movimentos de contestações, que é a contracultura. Diz assim o primeiro parágrafo: muitas mobilizações que marcaram a Guerra Fria ultrapassaram as disputas ideológicas entre os defensores do capitalismo ou do socialismo. Traduzindo, as manifestações, as ideias ultrapassavam essa bipolaridade. Nos anos 60, por exemplo, emergiu entre jovens dos Estados Unidos o movimento da contracultura, que fazia o quê? Questionava as estruturas sociais e culturais dominantes, ou seja, contra aquilo que estava estabelecido há décadas, opondo-se a guerras, à sociedade de consumo, ao trabalho formal, à família tradicional e ao casamento. E aí ele traz uma expressão de muitos jovens que não se encaixavam nesse padrão, ou porque simplesmente não queriam, ou porque simplesmente a sociedade pressionava para ser dessa forma. Então, é um movimento contracultural. Não é que eles vão bater de frente contra qualquer forma de cultura. Não. Mas eles são um movimento oposto àquela cultura dominante que estava estabelecida há décadas. Lembrando também que no final da década de 60 aconteceu Woodstock, um dos maiores festivais de música do planeta na época, que representou aí a contracultura. Dentro desse momento, temos também o surgimento, que é, na verdade, o movimento ele é um pouco mais antigo, mas na década de 60 ele ganha uma expressão maior, que é o movimento feminista. Diz assim: nessa onda de críticas e contestações, também nasceu o movimento feminista, e aí ele fala que após a Segunda Guerra Mundial, as mulheres conquistaram o direito de voto na maior parte dos países ocidentais e passaram a representar uma parcela cada vez mais expressiva. Porém, mesmo tendo conquistado direitos e espaço na vida pública, elas continuavam recebendo salários mais baixos, eram desvalorizadas intelectualmente e submetidas a um padrão de comportamento que as vinculava ao ambiente doméstico. Ou seja, a sociedade colocando um padrão e você tendo que se encaixar nesse padrão disposto aí para as pessoas. E o objetivo, então, do movimento feminista era estabelecer uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, de garantir a autonomia da mulher sobre o seu corpo e sexualidade. De que forma? Trazendo igualdade entre os dois gêneros, nenhum acima do outro, né? E aí esse movimento vai marcar aí uma nova fase na luta das mulheres. Então, além de educação, direito ao trabalho, direito à atividade política, estabelecer essa igualdade de respeito entre os dois gêneros. E para finalizar nossa aula, página 172, vamos falar de uma pessoa que você já viu na aula de FHE, Martin Luther King. E também vamos falar de uma mulher chamada de Rosa Parks. Os dois aí, partes do movimento negro, que também vai ganhar força na década de 60. Então, na página 172 diz assim: segregação dos negros nos Estados Unidos. Lembra que segregação significa separação. Diz assim:
A escravidão nos Estados Unidos foi abolida em 1863. Depois disso, emendas constitucionais estabeleceram direitos iguais. No entanto, em alguns estados ainda tinha separação racial, segregação, principalmente nos estados do Sul. Principalmente, aí o texto continua, né? Principalmente nos estados sulistas, taxas e testes de alfabetização excluíam os negros do direito ao voto. Nos locais públicos como escolas, trens e ônibus, havia instalações separadas para negros e brancos, e vai ser um dos motivos da Rosa Parks ser presa. Ela se recusou a sentar no fundo do ônibus, já que a lei era na frente sentavam os brancos, na parte de trás do ônibus sentavam os negros. Ela sentada na frente se recusa então a ir para os fundos. Então ela é presa e ela vai se tornar uma das líderes aí do movimento negro nos Estados Unidos, um movimento de resistência contra essa segregação. Essa segregação também aparece num filme chamado Estrelas Além do Tempo, um filme que a gente assistiu também no ano passado, ou retrasado, mas que tem aí ligação com esse assunto. E aí o texto continua falando que a herança da escravidão legou a maioria dos negros à pobreza, falta de acesso aos estudos e sofrimento com a violência policial. Outro remanescente que a gente tem é um caso recente do George Floyd, que mostra então essa desmedida proporção da força policial com pessoas que não são da etnia branca, negras, latinas, indígenas e outras. Mas nesse caso do George Floyd contra pessoas negras. Aí o texto continua falando que o marco inicial da luta dos negros contra a segregação foi a desobediência civil da Rosa Parks, que eu acabei de te falar a história dela, que ela desafiou a lei que vigorava no Alabama ao se negar ceder o assento no ônibus a um homem branco. Foi presa e essa prisão vai motivar vários protestos e boicotes. O texto continua falando que essa atitude dela vai dar um grande impulso ao movimento negro, que teve entre seus principais líderes o pastor Martin Luther King. Só que na década de 50 e 60 ele promoveu um movimento de desobediência civil. Para quê? Primeiro, proteger os direitos civis. Segundo, acabar com a segregação racial no sul dos Estados Unidos, acabar com essa separação. E aí eles vão ter diversas estratégias de luta para conquistar esses direitos. Para finalizar, diz que foi conquistado a Lei dos Direitos Civis de 64, que proibiu a discriminação e segregação racial em qualquer órgão público, promovendo a integração escolar e proibindo o racismo nas contratações. E o texto termina, então, falando que as conquistas do movimento negro, no entanto, despertaram a reação de setores segregacionistas da sociedade estadunidense. E em 68, então, Martin Luther King foi assassinado por um racista branco. Então, olha como o ano de 1968 ele é muito marcante para a história. É o ano que acontece um dos mais célebres movimentos de contestação lá na França, que foi em maio. Nesse ano também foi a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, e também foi o ano do assassinato de um dos líderes do movimento negro, Martin Luther King, nos Estados Unidos. Então, a década de 60 é uma década de rupturas, choque de culturas, e a gente tem o movimento feminista, o movimento negro, o movimento da contracultura e os movimentos ali de Nanterre na França e em Praga na Tchecoslováquia, mostrando, portanto, que as discussões eram mais que a bipolaridade entre capitalismo e socialismo. A discussão era muito mais complexa, não dava para reduzir toda a vida a apenas dois sistemas políticos ideológicos. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.